Hoje a nossa live é sobre o medo do fracasso. Você tem? Então hoje a gente vai dar algumas dicas de como vencer esse medo. Vem comigo. A gente vai falar sobre o medo do fracasso, que está totalmente ligado com isso. Medo da nossa própria luz. Se você tem medo do fracasso, você está simplesmente desempoderando a sua potência máxima. Então, sempre quando a gente sente esse medinho de que a gente vai conquistar alguma coisa nova, de que vamos começar uma coisa nova, e vem esse medo tentando paralisar porque você tá chegando lá, porque você tá chegando na sua potência. E o seu ego, não que ele é mau, mas ele quer te proteger. Então, muitas vezes o seu ego, ele vai proteger você de começar algo novo, de você sair do casulo. Então, por mais que eu queira sair do casulo, eu quero me transformar numa linda borboleta, o nosso ego, ele vai impedir com medo de sofrer, com medo de ser humilhado, com medo de dar errado. Ele vai colocar um monte de paranoias aqui no seu mental. Por isso que quando a gente faz o curso de Theta Healing, e eu não posso deixar de falar porque é a minha vida, né? Eu vivo um estilo de Theta Healing. E quando a gente faz esse curso, a gente aprende a ouvir o quê? A nossa intuição. A gente não fica no racional, a gente não fica no mental. A gente ultrapassa essa mente falante, esse eguinho, para encontrar a nossa resposta vinda do quê? Do coração. É o nosso sentir, é o nosso saber, é o nosso perceber. E quando eu percebo, e eu não que eu sinto, mas eu percebo o que é leve para mim, sobre tudo isso que você está passando agora, um projeto novo, ou uma vontade de fazer alguma coisa e você não consegue, o que acontece? O que está acontecendo aí com você? Quando você começa a sentir medo do fracasso? Vamos fazer um exercício. Eu queria que vocês pensassem agora. Se você pudesse... Pensa numa questão de fracassar. Pensa em alguma coisa que você tem medo de fracassar. Pensa nesse medinho. Pode até ser o medo que a gente falou ontem. Então, pensa nesse fracasso, tá? Pensa na situação. Então, vamos lá. Vou pegar uma situação minha para vocês irem fazendo aí com vocês, tá bom? Bom, eu tenho uma questão com as redes sociais, com mídia social. Então, para mim, isso, quando eu ultrapasso os meus limites, eu estou saindo totalmente da minha zona de conforto. Ou seja, tá lá gravando os vídeos, agora no canal do YouTube, o que tá acontecendo? Eu tenho medo. Quem disse que eu não tenho medo de estar lá? 3 anos empurrando com a barriga, procrastinando. Pega aí a sua situação. Então, essa é a minha situação, eu vou falar dela e vocês vão fazer aí com o de vocês. Por que tem esse medinho? Porque eu tenho que sair da zona de conforto. Porque de alguma maneira me tira da minha rotina. Porque de alguma maneira isso vai me dar o quê? Sucesso. E muitos de nós temos medo do sucesso. E vocês sabem por que a gente tem medo do sucesso? Para quem tem a crença de vidas passadas, a gente vai entrar um pouquinho nisso. E para quem não acredita, você pode pegar as histórias dos seus ancestrais. Religiosamente, a gente tem a crença cristã, principalmente as pessoas do Brasil, a gente vem com essa bagagem no nosso DNA do cristianismo. E foi colocado ali pra gente, para impedir a gente de ser a nossa potência máxima, o medo de chegar na nossa potência máxima. E foi colocado aqui na nossa história, no nosso DNA, que se eu alcançar a minha potência máxima, alguma coisa de ruim vai acontecer. Eu vou deixar de ser quem eu sou, eu vou ficar fútil, eu vou me transformar, eu vou ficar pior, eu vou ser uma pessoa ruim, ou eu vou começar a ganhar muito dinheiro e isso pode subir para minha cabeça. Então, inconscientemente, antes de você se transformar por causa do sucesso, você evita esse sucesso. E como que você evita o sucesso? Não fazendo. Então, para a gente vencer esse medo,
A gente precisa ultrapassar esse limite entendendo como tudo isso aconteceu. Da onde vem esse medo? Quem da sua família já fracassou? Como que a sua família fracassou? Quais foram as consequências do fracasso da sua família? Porque você não nasceu acreditando que você ia fracassar. Você nasceu perfeita. Então, que momento da sua existência você percebeu que se você fosse mais, se você tivesse mais, se você tivesse a vida perfeita, se você tivesse o relacionamento perfeito, se você tivesse dinheiro, você iria fracassar por quê? Às vezes achamos que não merecemos sucesso também. Isso é uma crença. Vamos destruir, descriar toda a crença que a gente acredita que a gente não merece o sucesso? Sim, fala sim. Certo, errado, bom e mal, pode poc, todas as 9 curtos, garotos e aléns. Por que que a gente não merece sucesso? Volta lá na infância e começa a se perguntar se em algum momento os seus pais disseram para você que era impossível você fazer aquilo. Se em algum momento alguém, o seu tutor, não necessariamente seu pai, sua mãe, mas quem cuidou de você, falou assim, isso aqui não é para você. Isso aqui é pra gente rica. Isso aqui não é para uma família simples. Isso aí é sonhar demais. Isso é sonhar muito alto. Então, essas frases que eu tenho 90% de certeza que você já ouviu, você trouxe essa impressão magnética para o seu DNA, para suas células, em que você pode chegar até determinado nível. Ultrapassando isso, não pode. Não tem espaço no seu. Imagina que a sua célula é um HD e tá cheio de coisas ali. Tá cheio de vídeo, tá cheio de foto, de coisas antigas e você não consegue incluir mais nada. Sabe no celular quando ele tá sem espaço nenhum? Você tem que apagar alguma coisa para colocar outra coisinha, um aplicativo lá? Não consegue tirar mais nenhuma foto? É isso que acontece durante toda a nossa existência. A gente vai tirando fotos em prints, foto, e normalmente são as fotos que são originadas da nossa família. Então, se a gente tem uma família muito escassa, se a gente tem pais que foi muito escasso, ou que, por exemplo, tinha negócios e perderam tudo, então a gente vai tendo essas fotos em relação à vida. Então, quando chega a nossa vez de fazer diferente, vem o medo de fracassar. Porque se minha mãe fracassou, meu pai fracassou, meu avô fracassou, eu também vou fracassar. Porque é uma linhagem, porque isso aqui está no seu DNA. E como que a gente faz isso? A gente precisa reprogramar as nossas células de pensar diferente. E isso vem como? Se você tem um terapeuta holístico, quântico, para fazer essa reprogramação, e se você não tem condições de fazer uma terapia, fica na repetição. Essa repetição vai fazer com que as suas células, elas vão criando uma nova forma de agir. O processo é um pouco mais demorado do que se você fizesse uma sessão de Theta Healing ou de Axis, por exemplo, que são as ferramentas que eu domino, mas só com a repetição você pode. E aí eu trouxe também mais 10 dicas para você vencer esse medo do fracasso, porque é colocar realmente na prática que imagina que esse medinho em relação a isso que você anotou aí, imagina que isso fosse a sua maior potência. Então, pegando no meu caso, imagina que tem um canal no YouTube e poder levar minha mensagem para milhões de pessoas e ser reconhecida por isso. E imagina se essa for a minha maior potência. Se essa vai ser a maior forma com que eu contribua para o planeta. Mas eu tenho medo disso. Porque junto com a fama, vem muito dinheiro, vem muito reconhecimento, mas também vem muito haters e vem muitas pessoas falando mal, vem muita crítica. Então, o que eu tô escolhendo? Procrastinar porque eu estou vendo as coisas negativas ou tomar uma ação para um bem maior, sabendo que essa é a minha missão? Então pensa aí em relação a isso que você tá procrastinando, isso que você tá com medo e que tá te impedindo de ter exatamente isso. O que de pior pode acontecer se der certo? Imagina, o que de pior pode acontecer se você conquistar isso, se você vencer esse medo? Pensa nisso por um momento e escreve para você não esquecer. E como que a gente pode, já no nosso dia a dia, ir eliminando então esse medo?
A primeira coisa é sabendo que a gente só tem um caminho, que é o caminho do coração. Quando eu tento ir toda hora ir para a razão, a gente perde. Porque isso aqui está condicionado a trabalhar em prol do nosso ego e o coração em prol da nossa alma. Só que a gente racionaliza muito, então a gente precisa trabalhar mais o nosso alto amor. E aí tá correlacionado com as lives que a gente tem feito aqui. Porque se eu não tenho alto amor, porque se eu não tenho a minha autoconfiança, não vai. Você pode até querer muito, só que chega na hora, acontecem coisas que você inconscientemente começa a colocar desculpas para não fazer. O celular quebra, você aparece um outro trabalho para ganhar mais, então você mesmo cria outras situações para que você deixe aquela situação lá de lado. E aí você vai colocar a culpa nas outras coisas, para não reconhecer que estava naquele momento de fazer aquilo, mas você escolheu o outro caminho e tá tudo bem. Porque tudo tem a sua hora e tudo que é seu volta para você. As pessoas falam assim, tem oportunidade que não volta nunca mais. Verdade que você escolhe acreditar nisso? Ou verdade que você escolhe acreditar que tudo que é seu vem para você? E se você não tá pronto agora, vai voltar, porque é seu. E aí é só você manifestar novamente, é só você decretar novamente para o universo que você tá pronta para receber tudo isso. Imagina se a gente perde uma oportunidade, nunca mais ela existe pra gente? Verdade que a gente acredita nisso? Então, se você acredita nisso, vamos destruir, descriar? Sim, certo, errado, bom e mal, pote poc, todas as 9 curtos, garotos e aléns. Outra coisa que a gente precisa fazer, um passo de cada vez. Ninguém chega no topo sem escalar. A borboleta, ela não vira borboleta sem passar por todo o processo do casulo. Então, como seria se você começasse a aproveitar um pouco mais o percurso até você chegar lá? E isso é uma coisinha de cada vez. A gente não consegue, de repente, virar a borboleta. A gente passa pelo processo da escuridão lá dentro do casulo. Então, como seria aceitar que tem um passo, que existem degraus para você chegar aonde você quer? E se a gente tenta pular degrau, a gente cai. Por quê? Porque a vida ela é para ser experienciada e não para pular as fases. Então, como seria aí, em relação a esse medo, você ir curtindo uma coisa de cada vez, fazendo planejamento de cada passo que você vai fazer. E não nessa impulsividade que a gente, não, então eu vou fazer, eu tenho que fazer agora. E aí acaba fazendo tudo de qualquer jeito e não sai nada. Ou então tem que refazer tudo de novo, né? Outra questão que a gente precisa pensar, atitude positiva. Porque se eu já começar, mas não vai dar certo. E eu falo que, por exemplo próprio, tá? Eu criei o canal e falo assim, mas agora tem que ter pelo menos 1000 pessoas para validar o canal. Mas vai ser difícil. E aí, opa! Lembra que eu falei que tudo que a gente emana volta? Então, se eu falei isso, automaticamente eu já atraí isso. E aí, lembra do cancela, cancela, cancela? Então, se eu falei, pensei negativo em relação a uma coisa e estou consciente disso, eu dou o comando, cancela, 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 e eu já começo, nossa, eu já tenho 10.000 inscritos nesse canal, esse canal já tá dando dinheiro para eu florescer, e tá maravilhoso, e eu consigo fazer esses vídeos com muita facilidade, e começo a criar o meu mundinho em relação àquilo do jeito que eu quero. Nós temos essa capacidade de criar aquilo que a gente pensa. Então, o que você tá criando com os seus pensamentos? Escreve agora nesse papel. Quais são os seus pensamentos que estão fazendo com que você crie a vida que você tem hoje? Que está totalmente ou parcialmente afastada daquilo que você gostaria de fazer, porque você tem medo de fracassar em relação a isso. Tá fazendo sentido para vocês? Escrevem aqui para mim se tá fazendo sentido para vocês. Mais uma atitude que a gente vai falar aqui. Acesse as suas potencialidades. Eu tive um atendimento ontem, fiz uma sessão hoje, aliás, fiz uma sessão para uma aluna, e a gente falou assim, em relação a essas potencialidades, como a gente escolhe o errado em nós o tempo todo. A gente está sempre escolhendo o que é errado, o que é preguiçoso, o que ainda tem que se transformar. Então a gente acaba focando
nos nossos pontos a ser melhorados do que focar naquilo que eu já sou de mais maravilhosa. Então, mais uma coisa para o exercício. Anotem aí no papel uma fraqueza sua e uma potencialidade. Escreve aí, o que você tem que você ainda precisa melhorar. Sei lá, no meu caso, uma comunicação mais amorosa. Ainda quero muito, ainda escolho muito transformar isso no meu processo. Mas o que eu já tenho de potencialidade? O que eu já sou de potente? Eu sou uma pessoa de ação. Eu posso ficar descansando um dia, mas no dia seguinte eu tô lá atrás do meu sonho. E nada me impede de realizar o meu sonho. Determinada. Então tá, escolheram a sua fraqueza e a sua potência? Quando você lê essas duas, você acredita mais em qual? Qual que tá mais em evidência? A sua virtude a ser melhorada ou a sua potência? Escreve aqui para mim. Se a gente precisa acessar o caminho para vencer esse medo, quanto mais você pensa no fracasso, no negativo, lembra da aula de anteontem. Tudo que sai, volta. Tudo que sai, volta. Eu tô atraindo muito mais desse negativo do que o que você já tem de potência máxima. Agora, imagina que esse ponto negativo, imagina que se esse ponto é a sua maior potência. O que seria isso? Então, no meu caso, se eu quero falar com mais amorosidade, imagina que isso já é a minha maior potência. Quer ser amorosa, quer falar, quer ter minha comunicação aqui com vocês de forma mais amorosa. Isso é a minha maior potência. Eu só tô com medo de atingir ela. Porque se eu atingir ela, ninguém me segura. Entende isso? E se ninguém me segura, o que pode acontecer? O que de pior pode acontecer? Eu posso ficar snob? Posso ter um monte de ego? Posso ficar insuportável? Virar as blogueirinhas chata, insuportável? Ou eu posso escolher ter a minha maior potência, ser super famosa, só que ajudar milhões de pessoas. Ser contribuição para muitas pessoas. Eu escolho a minha potência ou eu escolho o meu negativo? Mas como que eu sei isso? Muito tempo de terapia. Porque eu faço terapia em mim todos os dias. Por ser Theta Healer, por ter várias técnicas, eu aplico isso em mim todos os dias. Uma pessoa que ela não tem autoconhecimento, ela não vai conseguir chegar nesse lugar de entender até qual é a potência dela. Ou muitas vezes até onde ela vai chegar. Então, qualquer coisinha é um fracasso para ela. E não tô falando de coisas grandes, tô falando de coisas pequenas. Tem tantas pessoas depressivas que ela tem medo até de sair na rua. E isso é uma fraqueza. Então, existem milhões e milhões de coisas acontecendo em pequenas situações em que as pessoas estão deixando esse medo paralisar de certa forma. Mas no caso de vocês, que eu tô sentindo energia aqui, é muito de esse negativo é a sua maior potência. Então, me escreve aqui pra gente validar isso aqui e já começar a trabalhar o nosso DNA. O que então você tem de maior potência? Me contem aqui. Se esse negativo é a sua maior potência, qual é a sua maior potência? A minha maior potência então é a comunicação. E a sua? Me conta, quero saber. Me contem aqui. Olha que lindo! Então, tudo isso que tá oposto hoje, você escolhe olhar para o lado negativo ou para sua maior potência? Então, você precisa acessar a sua potencialidade. Como eu faço isso na prática? Primeiro que eu sou Theta Healer, então para mim é muito mais simples. Eu subo em Theta e eu faço essa conexão baixando downloads diariamente para mim. Quem é Theta Healer aqui faz o caminho da fonte, criador de tudo que é, e faz o comando dessa potência.
Quem ainda não é Teta Healer, logo mais vai ter uma próxima turma, como pode melhorar. Mas quem não é Teta Healer e ainda não pode fazer o curso, não quer fazer o escolho, não escolhe fazer o curso agora, você vai afirmar isso 20 vezes de manhã, 20 vezes na hora do almoço, 20 vezes antes de dormir. Eu inspiro e motivo as pessoas. A minha maior potência são as minhas próprias ideias. A minha maior potência é trazer solução de forma prática. A minha maior potência é a comunicação. A minha maior potência é a confiança. E aí você começa a trazer, então, eu sou confiante, eu sou confiante, eu sou confiante, eu sou confiante, eu sou confiante. Entende? Se você ficar só olhando para o negativo, você está atraindo mais essa energia. Mais, 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 mais. Então, agora você falando o oposto, que é a sua maior potência, é isso que vai atrair. E calma, que não é de um dia pro outro. Lembra do flow? Demora um pouquinho. Você passou quanto tempo aí pensando negativo? E aí assim, você quer que tudo esteja transformado? Não, tem que elevar a vibração. Tá? Faz sentido? Que mais? Evite ver a falha como um fim de tudo. A falha não é um erro, até porque não existe erro, não existe certo e errado. Existe experiência. Então, tudo isso aí que você tá achando que você tá falhando, porque você não tá fazendo, porque você ainda não tá escolhendo a sua potência, isso não é um erro, é só uma experiência que você precisa passar por tudo isso. Agora você escolhe, agora que você tem consciência disso, você escolhe continuar dramatizando ou tomar as ações que precisa fazer. O que você escolhe? Eu escolho transformar meu DNA diariamente. Às vezes cansa, às vezes é cansativo, às vezes dá vontade de desanimar, dá, não vou mentir pra vocês. Por isso que a gente tá aqui. Senão a gente não estaria aqui na Terra. A gente veio aqui pra uma escola. Somos todos aqui estagiários da vida. Certo? Mais o ponto 6. Lembre-se que você já... Lembre-se de tudo que você já conquistou até aqui. Quanto que você já fez para chegar até aqui, gente? Eu tenho escrito muito assim, né? Quando eu coloco uma coisa muito legal, eu falo assim, nossa, daqui a pouquinho eu tô contando isso no meu livro, porque eu quero escrever um livro, né? Pra quem não sabe, eu ainda vou escrever um livro, Vem Florescer. Então, eu já fico assim, tudo isso eu falo assim, isso aqui tá no meu livro. Porque eu vou conquistar tantas coisas que isso aqui é só uma história para contar. Então eu saio dessa dramatização do triste e eu passo a manifestar a vida que eu quero ter. E que isso aqui é só uma experiência que vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Lembra que você já passou por uma situação muito difícil, que em algum momento, algum dia você falou assim, nossa, eu não vou superar isso nunca. E olha onde você tá hoje, você não superou? Lembra disso também. Lembra que você já passou por coisas muito piores e você venceu isso. Então isso que você tá passando agora também, todo esse medo vai passar. Tá? Outra coisa, evite se comparar. Gente, se comparar é uma das piores coisas. Porque você tá se comparando, achando que aquela pessoa tá acima de você, por cima de você, e mal sabe o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Não compare, não se compare. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua trajetória, cada um tem suas próprias contas para pagar, cada um tem seus próprios karmas. Então não tem como você comparar a sua vida com a minha. É diferente. Às vezes a sua missão é trabalhar numa hortinha. A minha missão é viajar o mundo inteiro. Não tem como comparar as missões e os propósitos. Então você não pode comparar o carro que eu tenho na garagem e o seu carro, a casa que eu tenho, a sua casa, a família com que você nasceu com a minha, o país que você mora com o país que eu moro hoje. Não pode comparar porque cada um tem uma história. Somos indivíduos únicos, passando por experiências únicas, porque senão o Criador não se espalharia em vários seres para ter as mesmas experiências. E quando você tenta se comparar ao outro, a sua vida não anda, porque não é aquilo que você veio fazer, porque você está racionalmente pensando que você queria aquela vida,
aquela conta bancária, aquela profissão, entende? Então, se você ficar se comparando, você só tá fazendo prejuízo para você mesma, porque você se trava. Tem pessoas que vieram para uma jornada para passar por a experiência da pobreza. E foi a escolha dela na hora que ela encarnou aqui. Ela escolheu. E tem pessoas que escolheram a riqueza. E tem pessoas que escolheram a pobreza e falam assim, não, mudei de ideia, vou ser rica, abundante, por que não? Tá disponível para todo mundo. Entende? Que o que você tá comparando com o outro, que você tá só tá atrasando a sua vida. Porque você entra na comparação, você entra numa disputa em que ninguém tá brigando com você. Só você tem a perder. Então, evita, cancela as comparações. Essa grama, a grama do vizinho é mais verdinha, mal sabe, porque você não tá lá dentro da casa dele pra ver, né, as aflições, o casamento, a família. Você não sabe o que tá acontecendo ali. O mundo é muito de aparências, viu, gente? O mundo é cheio de, principalmente esse mundo aqui da internet, é cheio de aparências. Então a gente se ilude muito achando que o outro tá maravilhosamente bem. Mas quem é terapeuta aqui sabe das aflições das outras pessoas. Então para de se comparar. Já. Tá? Outro ponto aqui. Fale sobre o que você está sentindo. Gente, faça terapia, busque ajuda. Não fiquem sozinhos nessa. Porque esse medo vai atraindo medo. Quando você vê, você já tá numa depressão. Não é isso que a gente quer. A gente quer expansão e não depressão. Então você precisa de ajuda. Não fica sozinho. Tá bom? E se permita tentar. Essa é a última dica. Se permita tentar fazer diferente. Sabendo de toda essa consciência agora. Arro? Tem que destruir umas crenças para parar de se comparar. A gente tem que destruir milhões de crenças. Por isso que eu vivo o Theta Healing. Por isso que para mim a terapia que realmente faz toda a diferença. Porque a gente entende de que nível está essa crença. Se ela veio dos nossos ancestrais, se ela veio de vidas passadas, se a gente aprendeu ela aqui com os nossos pais. E a gente transforma, modifica os nossos cromossomos em relação a pensar tudo isso. Tem que trocar. Tem que trocar para transformar. Certo? Bom, vamos fazer nossa cura então? Preparados? Vou colocar aqui a nossa musiquinha. Hoje eu vou colocar uma musiquinha diferente.